Olá, amados! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu estou Amanda Vancetti, mentora, terapeuta e professora de autoconhecimento. E é uma honra e uma alegria para mim gigantesca estar aqui a serviço da sua evolução e expansão de consciência. O tema do vídeo de hoje é um tema um tanto quanto mais sensível. Eu recomendo uma bebida quentinha, de repente um chazinho. Eu tô aqui com meu cafezinho. Traz água também que vai te ajudar, tá? Mas respira fundo. A inspiração do vídeo de hoje, eu vou colocar a imagem aqui do lado, e veio dessa frase, dessa foto. Um dia você tomou o café da sua avó, e foi a última vez. Vocês sentiram a tensão, a saudade? Se você ainda tem vó, eu recomendo que você aproveite assim, ó, sem se economizar, tá? Porque uma das maiores saudades que eu carrego é a saudade dos meus avós. Hoje, os meus 4 avós já partiram, já foram para outro plano. Mas essa frase em específico me fez lembrar do último café que eu tomei com a minha avó. Não em vão, hoje é sexta-feira, na terça-feira dessa semana, fez 4 anos da passagem dela. E por que eu trouxe esse tema para a gente expandir aqui no nosso canal de consciência? Quantas vezes a gente toma um susto a hora que a pessoa parte? Quantas vezes a morte nos pega de surpresa? Quantas vezes você nem se despediu, você nem disse tchau, ou principalmente, você talvez tenha deixado alguma mágoa, algum rancor, alguma coisa não dita, algum sentimento que estava ali remoendo e que precisava de mais tempo. Nem sempre você tem esse tempo. Geralmente, na maioria das vezes, a morte não avisa, ela não pede licença, ela simplesmente chega. E quando ela chega, o que nos resta? Eu falei que ia ser forte, eu vou tentar fazer esse vídeo sem chorar, tá? Muitos arrependimentos acontecem principalmente por conta dessa informação. Da morte não dá sinal, não dá aviso e simplesmente levar embora alguém que você ama. E aqui, gente, eu tô falando sim de morte de pessoas, mas aqui que também cabe mortes de fases. Talvez você saiu da sua fase de solteiro para uma fase em relacionamento, ou um trabalho, uma carreira que acabou e que você precisa ressignificar, que você tá passando por um luto, às vezes uma cidade, alguma informação energética de algum encerramento que você passou e que essa energia, né, esse encerramento tá mexendo com você. Lembrem disso, o luto, ele não acontece só quando alguém morre. Ele acontece sempre que algo importante termina. Então, se foi importante para você e isso terminou, ou está terminando, ou está próximo do fim, ou está passando por um recomeço, isso também vai impactar diretamente. E você, gostando ou não, querendo ou não, vai passar por essas 5 fases do luto que eu vou trazer agora. A primeira fase do luto é a fase da negação. Sabe quando você recebe a notícia e parece que você tomou um banho de água fria, e parece que você tomou um susto? E a primeira informação que vem é, não é real, não pode ser verdade, não, de jeito nenhum, não. Eu me lembro no episódio, né, da despedida em questão que eu trouxe pra vocês da minha avó, acho que eu nunca falei sobre isso aqui. Me perdoem se eu ficar sensível. Mas eu e a minha mãe, a gente foi as primeiras a chegar no local. E eu lembro nitidamente da imagem da mãe. Ela estava sentada numa cadeira, afastada da onde a avó estava. Ela batia as 2 mãos assim, fechadas nas pernas. E falava, eu não acredito. E é engraçado de compartilhar isso com vocês, porque naquela semana, sabe aquele último café que foi o gatilho que trouxe aqui pra vocês o vídeo? Eu tava sentindo que a avó tava indo. E foi uma sensação muito estranha, porque não foi de uma hora pra outra. Foi a primeira vez que eu passei por uma despedida de forma consciente. E o meu convite com esse vídeo é que vocês possam experimentar isso também. Eu não sei se as pessoas que estão na sua vida estão bem de saúde, se você está passando de repente por alguma despedida, por algum luto, mas
se você está com quem você ama, se você tem a presença das pessoas que são importantes para você, lembra dessas informações que eu vou te trazer agora. Porque à medida em que eu vivi essa despedida da minha avó de forma presente e consciente, eu olhei para a situação e falei, cara, é assim que eu quero passar por todas as despedidas que eu tiver. Por quê? A avó faleceu em abril de 2022. Em setembro de 2021, comemorei o meu aniversário, ela estava lá na cidade onde eu morava. A gente foi pro salão juntas, fez a unha, duas lindas maravilhosas, ela fez a sobrancelha, foi maravilhoso. E alguma coisa dentro de mim me disse, é o último aniversário que tu vai passar com a avó. Mais tarde, no Natal daquele ano, a gente passou o Natal com ela, o Ano Novo com ela. É o último Natal, é a última virada do ano. Mais pra frente, passou o aniversário dela em março. É o último aniversário dela. A Páscoa, que foi algumas semanas, uma semana ou duas antes dela falecer, é a última Páscoa. E o que isso gerou em mim? Porque quando a gente tá se relacionando com a morte, gente, não tem nada que você possa fazer pra impedir ela de acontecer. A minha avó encarnou, viveu a vida dela conforme ela acreditava e sentia, e ela ia desencarnar. A única certeza que eu tenho que você tem é que a gente vai morrer. E isso não é pra ser uma coisa trágica, isso não é pra ser algo ruim. Mas o que muda quando a gente se lembra disso? Quando eu estudei o coaching, a gente também estudou muito isso, memento mori. Se lembre de que você e as pessoas que você ama vão morrer. A vida, ela não é eterna. Quer dizer, me enganei. A vida, ela é eterna. Só que a gente tem um período de tempo entre o nascimento e a morte. E é essa informação energética aqui que a gente precisa aprender a valorizar. No fundo, gente, que nem eu falei, passar pelo processo de luto, de despedida, com essa energia consciente, presente, é muito poderoso, porque por mais que do plano de fundo existia uma melancolia, uma tristeza de eu saber que seria o último aniversário, o último Natal com a minha avó, o que isso fez dentro de mim? Fez com que eu vivesse cada momento com ela com muita presença. E é por isso que eu chego a ficar toda arrepiada em falar isso pra vocês, porque quando chegou o momento de tomar o último café com a minha avó, eu estava presente. Eu não estava mexendo no meu celular. Eu não estava preocupada com os boletos que eu tinha para pagar. Eu não estava preocupada com os problemas da minha empresa, com o vizinho, com o periquito, com o papagaio. Eu estava lá com ela. E o que mais me tranquilizou quando veio a notícia de que a avó tinha morrido foi essa sensação de ela foi sabendo o tanto que eu amava ela. E é isso que eu desejo para vocês. Se vocês estão vivendo alguma despedida, se você também está sentindo que algo ou alguém está indo embora, levem essa energia junto, leva essa presença. Não deixa de dizer que ama, não deixa de olhar nos olhos. Se a pessoa está ali, aproveita e desfruta. Não negligencia porque já é algo comum ou algo normal. Ah, porque eu almoço todo dia com a minha mãe. Talvez algum dia esse seja o último almoço que você vai ter com ela e a vida e a morte não vai pedir licença. Nenhuma das duas está disputando com você. Principalmente porque a autoridade vem de algo que a gente não consegue ver, de algo que a gente não consegue acessar. E outra coisa que acontece quando você vive as suas despedidas com presença, presta atenção que isso é importante. Um dia antes da despedida da avó, eu passei o dia inteiro com ela. Levei ela na acupuntura, subi com ela, coisa que eu nunca fazia, as outras vezes eu só deixava ela lá. Falei com a acupunturista. Eu tinha sentido, porque a avó tava tendo uns momentos assim de blackout, que ela ficava tudo preto. Ela tinha que baixar a cabeça, tanto que foi muito investigado se era pressão, o que era. E naquela última vez que eu vi a minha avó baixar a cabeça e que ficou tudo preto, foi antes do acupunturista, a minha intuição me veio como se fosse uma onda. Ela tá com medo de morrer. Ok. Quando eu cheguei pro acupunturista, ela já tinha entrado e eu mencionei isso pra ele. Eu falei, olha, eu senti isso. Ele disse, peraí, Amanda, eu vou lá ver. Foi lá sentir o campo dela e esse acupunturista era uma pessoa muito intuitiva. E ele falou assim, foi lá e disse, não tem problema, não te preocupa, vou tratar, pronto. Mas que não tinha nada a ver.
No dia seguinte, a gente se encontra no velório. Ele me olha com uma cara do tipo, como assim? Eu falei, pois é. E esse é o movimento, gente, porque além dessa informação, naquele dia eu agradeci todas as pessoas que cuidaram da minha avó. Eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo, mas a minha alma sabia. É como se uma parte minha já estava sentindo. E se você está sentindo, não tenta negar. Não fica preso na fase do luto da negação. Quanto antes você aceitar isso, com mais presença você vai poder saborear talvez os últimos momentos que você tenha com essa pessoa que você ama. E naquele dia eu me lembro, eu cheguei pra minha mãe e eu perguntei, mãe, tu já falou tudo que tu tinha pra falar pra avó? Ela me olhou e falou, sim, filha, claro. Mas ela não imaginava a profundidade dessa pergunta. Ela não imaginava que talvez aquele era, e realmente foi, o último momento, a última oportunidade que ela tinha de conversar com a mãe dela. Uma das últimas pessoas que a minha avó falou no dia que ela faleceu foi o meu pai. Por quê? Porque era aniversário dele. E a gente vai conversar sobre isso, porque isso é um alerta sistêmico que no meu campo tem muito, inclusive é tema que eu vou constelar em maio, mês que vem agora. Mas é uma informação tão forte, gente, que a gente precisa entender, e é esse movimento. Se essa fosse a última vez, eu faria exatamente o que eu fiz. Se esse fosse o último post que eu fiz, eu faria exatamente assim. Se esse fosse o último movimento, a última escolha, a última decisão, a última mensagem, a última ligação, o último café, o último almoço, a última janta. É assim que eu quero me despedir? É assim que eu quero deixar as coisas com a minha mãe, com o meu pai, com os meus avós, com os meus amigos, no meu trabalho? E se não for, que bom que você clicou nesse vídeo. Que bom que você está assistindo. Porque se não é assim que você quer deixar as coisas com essa pessoa, ainda dá tempo. Manda uma mensagem pedindo desculpa, manda um áudio, liga e avisa, olha, não gostei das coisas como ficaram. Eu queria te dizer que eu sinto muito. Porque no final da vida, gente, quando você olha pra trás, para aquela retrospectiva, né, que vem um filme na cabeça, vai importar mesmo se a pessoa deixou a toalha molhada em cima da cama? Vai importar mesmo se a pessoa foi em tal lugar e não te convidou? Vai importar mesmo aquela picuinha birrenta que no fundo, não teria diminuído o amor. Não teria mudado. Mas aí, quando a gente deixa que essas coisas pequenas cresçam, aumentem e tomem proporções, talvez você se afaste das pessoas por causa disso. E aí, quer ver? Tu sai da negação, do não acredito, não acredito, não acredito. Aí vai pra raiva. Qual que é o próximo passo da raiva? Eu vou colocar um trechinho da série Young Sheldon para vocês entenderem com mais profundidade e clareza sobre isso. Ensino médio. Bom, eu estava no ensino médio. Ele era um homem mais velho, com uma grande moto. Eu gostaria de dizer que ele chamou a minha atenção, mas na verdade foi a moto que ele tinha. Desculpa, eu não posso fazer isso. Eu estou tão brava. O George e eu tivemos nossos altos e baixos, mas finalmente estávamos bem. E daí ele me deixou. Ele deixou a todos nós. Como você pode fazer isso? Eu estou tão brava com ele, tão brava com Deus, tão brava comigo mesma por não ter tentado mais enquanto ele estava aqui. Por que isso teve que acontecer? Tudo bem. Tudo bem, querida. Obrigada, Mary. Pastor Jeff, por favor. Além do ressentimento da pessoa ter te deixado, porque parece quase que um egoísmo, a pessoa ter morrido e te deixado aqui, vem aquele movimento e aquela revolta de por que isso aconteceu comigo? Por que foi desse jeito? Eu não acredito, não é possível. Essa raiva e essa revolta que parece que tá te consumindo, é como se fosse realmente um fogo, mas não é um fogo bom, é uma revolta sem tamanho. E que faz, inclusive, prestem muita atenção nessa parte, você brigar com as outras pessoas que ainda estão aqui. Aconteceu na despedida da avó,
A gente precisava organizar, né? Porque, gente, e pensa nisso, tá? Teve o último crochê da minha avó. A última lista de toalhinhas que ela fazia, que ela bordava, e acabou. E de uma hora pra outra, alguém vai ter que ir lá e mexer, inclusive, nas suas coisas. Porque você também não vai se organizar. Não é tipo assim, eu vou deixar tudo organizadinho, os documentos, o advogado sabendo com o... Como é que é o nome? Como é que é o nome do negócio que faz quando... Testamento. Deixar lá o testamento bonitinho. Às vezes a gente nem sabe. Acontece quando a gente não vê, menos espera. E aí, quando aconteceu com a avó, a gente precisou desmontar um imóvel. Ela tinha a chácara e o apartamento. A gente precisou devolver o apartamento. Eu me lembro como se fosse hoje. Não fazia uma semana da morte dela. E eles já estavam desmontando o apartamento. Mexendo nas roupas, nas coisas, nas linhas, no crochê. Aquilo me doeu num nível. Porque é isso que acontece. Na dor do luto, além de tudo isso que eu mencionei, essa dor e essa revolta, ela vai ter que ir pra algum lugar. Então eu tava braba com o resto da família que queria desmontar a casa. E a família tava brava comigo que eu não queria desmontar. Então começa a gerar esses conflitos, só que qual que é a dor principal? Nada, absolutamente nada que a gente fazia ia trazer a avó de volta. Não ia mudar a realidade de que ela não estava mais lá. E talvez algumas pessoas processaram o luto desmontando o apartamento. Mas pra mim, eu precisava que as coisas ficassem lá. Eu não tinha força ainda de ver as roupas dela sendo doada, a linha dela indo embora, o último crochê, o último paninho. Ter que decidir aquilo, era uma ferida sangrando e ainda cutucando. E é isso que acontece. Por isso, tome muito, muito cuidado. Quando você ou alguém perto de você está enlutado, a gente fica sensível num nível muito mais alto. E aí, talvez até coisas que não te incomodavam antes passam a te incomodar. Sempre deixei a toalha molhada em cima da cama, nunca deu problema nenhum. No luto, adivinha? Aí se atrapalha em mandar mensagem, se atrapalha, fala brincadeira e faz coisa que não devia. Essas coisas acontecem porque a gente volta lá pro nosso primitivo. É uma dor sem tamanho, inclusive, pra mim foi muito doloroso porque eu perdi a minha avó. Mas a minha mãe perdeu a mãe dela. E perder mãe, inclusive vi esses dias um vídeo que dizia assim, foi a tia Beta que postou, inclusive, que a gente nunca é mais o mesmo depois que a gente perde mãe. Eu não sei, eu desconheço essa dor e graças a Deus minha mãe segue com saúde, mas é um movimento, gente, que de novo, dói. E essa dor, ela não tem como não sentir, não tem como anestesiar, fingir que não aconteceu. A minha Dinda também passou por isso, de querer ligar. Aconteceu tal coisa, eu encontrei um fulano, quero contar pra minha mãe. Ela não vai mais atender. O telefone dela, inclusive, tinha ficado comigo. O que vai acontecer? Teve uma vez uma moça que ligou, acho que fazia uma semana quase da morte da avó, e a moça já tinha ligado várias vezes, e eu não tinha atendido. Aí eu disse, não, vamos lá. Atendi e eu falei, a moça não sabia. Ela nem sabia que a avó tinha ido. Então, você percebe que vai acontecer, inclusive a vida vai continuar. Pra depois da morte. A sua, de quem fica, e de todas as pessoas ao redor. Inclusive, a gente ficou sabendo de um monte de coisa da avó depois da passagem que a gente não tinha a menor ideia. Problema com a imobiliária que ela resolvia, a relação que ela tinha com os vizinhos, alguns amigos, coisas, viagens. Olha, é inacreditável. E aí vai lá. Passou pela negação, parou de resistir, aceitei. Fui pra raiva, ok, saí da raiva. Eu vou pra onde? Pra barganha. O que é a barganha? É negociar, tentar administrar ou evitar a dor que tá ali. Querer que fosse diferente, querer reverter, ficar pensando e inclusive se remoer, tá? Porque muito vem aqui daquilo que eu mencionei da tal da culpa. Eu devia ter feito, eu devia ter falado, eu devia ter me expressado, eu não devia ter brigado, eu não devia ter levantado o tom de voz, eu devia ter ido almoçar, eu devia ter aceitado aquele café, aquele convite. A morte, ela faz isso com a gente. É por isso que o meu convite com esse vídeo é que você passe pela experiência da despedida com muita presença, com muita consciência. Porque quando você coloca a luz nesse movimento, muda toda a experiência. Eu passo da negação para raiva, para barganha, aí as últimas duas fases, tristeza e aceitação.
Até eu aceitar que essa pessoa não tá mais aqui, eu preciso viver tudo isso. Chorar a tristeza, gente, quantas vezes eu já vi, tá? Inclusive em campo de constelação aparece muito. A pessoa quer ir direto pra parte boa, pra solução, pro desfecho positivo, pro muito obrigado, farei algo de bom com isso, sem admitir e falar, eu fiquei muito triste. Isso me doeu muito. Eu fiquei com muita raiva. Inclusive frase de reparação, de constelação que participei essa semana. Não dá pra chegar no amor sem antes passar pela raiva. E essa tristeza do luto, gente, o contato real com a dor da perda. E é perda definitiva, não tem mais volta. Porque quando você sofre uma perda de, por exemplo, eu perdi, não vou negligenciar aqui, mas é só um exemplo. Perdi meu cachorro, eu posso adotar outro. Perdi um gato, posso adotar outro. Perdi meu emprego, posso conseguir outro. Perdi meu namorado, posso conseguir outro. Agora, eu perdi a minha mãe, não tem outra mãe. Eu perdi o meu pai, a minha avó, não tem outro. Aquela pessoa era só aquilo. E essa dor da perda é aquela sensação de que te sai o chão, de que não tem e não tem como voltar atrás. E aqui eu tô falando de situações onde você perdeu, só que se você carregou o luto, a dor e a culpa, principalmente, aquele movimento de eu devia ter feito, eu devia ter falado, ou eu não devia ter xingado, não devia ter brigado, você vai ficar com um fantasminha aqui no seu cantinho, no seu cangote, o resto da vida. Porque você vai passar o tempo todo pensando, e se? Como teria sido se eu tivesse feito tal coisa? Como teria sido se eu tivesse aceitado aquele café? Se eu tivesse ido naquele almoço, naquela janta? Se eu não tivesse levantado o tom de voz? Se eu tivesse mandado mensagem ou ligado pedindo desculpa? Para chegar na aceitação, que é o desfecho final, é um processo. E é por isso, eu trouxe esse vídeo para vocês, porque, como eu mencionei, à medida em que a vida foi me avisando, a minha intuição foi me avisando, eu fui trabalhando essa aceitação. Passei por todas as fases, inclusive antes mesmo da avó ir embora. Quando aconteceu, mais forte ainda, a fase da tristeza, gente, eu me lembro de passar, tinha dias e tardes que eu ficava sentada no chão, abraçada nos joelhos, chorando. E aquela sensação de quando tu tá chorando, porque muitas vezes a vida por si só, eu tô chorando porque eu me machuquei, eu tô chorando porque eu perdi o emprego, eu tô chorando porque alguém me deu um golpe, alguém terminou comigo. Esses outros lutos da vida que tem talvez uma nova possibilidade, um novo recomeço, são diferentes. E a gente fica com aquela sensação de, né? Faz mais 5 minutos, vambora, segue a vida. Agora, o luto da perda de alguém que você ama, eu lembro que eu ficava lá e falava, tá tudo bem, Amanda, você tá chorando. Tá tudo bem, você tá com saudade. Tá tudo bem você sentir a perda real, a dor real de que aquela pessoa que você amava não tá mais aqui. E eu quero que vocês saibam que isso que eu mencionei, as 5 fases do luto, é uma pesquisa da Elizabeth Ross. E não é necessariamente uma regra, tá? Existem pessoas que passam por todas, existem pessoas que pulam fases e existem, inclusive, estudos que comprovam que, geralmente, o luto dura de 6 meses a 2 anos. Porém, se você não processar essas informações que eu mencionei, não entrar em contato com a dor real até conseguir aceitar, eu já vi gente que passou muito mais tempo do que 2 anos reelaborando, ressignificando esse luto. Então lembra, talvez não seja, né, nessa ordem e talvez não seja, não aconteça com todo mundo. Mas existe uma informação que se você identificar, eu tô me mudando, ou eu tô trocando de emprego, ou eu tô sentindo mais raiva do que o normal, eu tô mais irritado, eu tô mais estressado, ou eu tô melancólico, eu tô triste, tô com vontade de chorar, tá tudo bem. Isso tudo faz parte dessa fase que você tá passando. E quer uma notícia boa? Vai passar. Passa, tudo passa. E nada é por acaso, confia, tá? Não em vão, como eu mencionei, eu passei por todas essas questões com a avó e assim, hoje, 4 anos depois da despedida dela, eu não tenho palavras, porque dentro de mim ficou uma paz tão grande, tão forte, porque como eu falei, ela morreu sabendo do meu amor por ela. Ela partiu sabendo do meu amor por ela e eu também sabia do amor que ela sentia por mim. Não tinha dúvida nenhuma
de nenhum dos lados. Essas fases do luto te ajudam a entender que esse luto, ele é um processo. Não é uma coisa que simplesmente se resolve. Ah, eu preciso superar o luto. Não existe isso, gente. E vai ter dia que tu vai estar melhor, vai ter dia que tu vai estar pior. Quando você não processa essas informações, você só vai adiando, deixando pra depois. E assim como toda dor, vai aumentar. Porque se você não processar, não sentir, isso tudo só vai se intensificar. A raiva, a negação, a barganha, a tristeza, até chegar na aceitação. E como eu mencionei sobre os alertas sistêmicos, gente, eu acho importante trazer para vocês o que acontece, tá? O que são alertas sistêmicos? Geralmente existem padrões dentro do seu sistema familiar que precisam de atenção, porque eu mencionei que a minha avó faleceu no aniversário do meu pai. Isso foi em 2022. Em 2016, o pai do meu pai tinha falecido um dia antes e foi enterrado no aniversário. Esse ano, inclusive, um tio meu baixou o hospital. Outro tio meu tinha falecido no aniversário do irmão. O meu avô faleceu no dia da minha formatura. Então, o que isso significa? É inevitável de perceber que existe alguma informação sistêmica, alguma informação, algum padrão, que toda vez que algo de bom, algo grande, algo de vida que está para acontecer, existe um vínculo e uma associação muito forte à morte, à despedida. Como eu mencionei, eu pretendo trabalhar isso em campo de constelação, trago para vocês mais detalhes assim que processar. Porque o que eu já percebi, gente? Existe a possibilidade da gente liberar esse padrão para que o aniversário seja só de vida. A formatura seja só de vida. A comemoração tenha o direito de viver, o direito de preencher o seu coração com alegria, sem estar misturado com a tristeza, sem estar misturado com a dor. Então, para finalizar, lembra, não se ilude de que o tempo é ilimitado. O tempo, ele vai continuar existindo, mas o seu tempo aqui, o tempo que você tem com as pessoas que você ama, ele tem um prazo. Ele é limitado. E para que você aproveite bem, você precisa viver isso com presença. Não deixa para depois. Depois eu falo, depois eu ligo, depois eu mando mensagem, depois eu digo que ama, depois eu perdoo, depois eu resolvo. A vida não funciona no depois. A vida acontece no agora, nesse instante. E lembra, às vezes, essas despedidas, elas são invisíveis. Você não sabia que esse seria o último café que você teria com essa pessoa. É assim mesmo que você quer deixar as coisas entre vocês? Quando vai abraçar, abraça de verdade, como se fosse o último. Quando vai beijar, beija de verdade, como se fosse o último. Você não sabe. Quando for tomar café, toma esse café com toda a presença. Deixa o celular no modo silencioso, no modo avião desligado, virado para baixo. Em outro cômodo, sem bateria. Usa para tirar uma foto, registrar o momento e deu. Aí você trata o café, o abraço, a mensagem, o beijo como se fosse nada, porque você não sabe que aquele vai ser o último. Mas talvez ele seja. Parece bobagem, parece que não é importante. Mas quando aquele se torna o último, ele vira inesquecível. E para fechar com chave de ouro, lembra de viver com o máximo de presença e consciência. A vida, ela tá te dando sinais, ela vai te contar. À medida em que aquela pessoa está se despedindo. Então, não deixa as palavras não ditas, o rancor, a mágoa, preencher e ocupar o espaço entre você e essa pessoa que não vai ter todo o tempo do mundo aqui com você. A maior parte da tristeza, ela não vem da dor da perda. Ela vem daquilo que ficou pendente. O que eu queria ter dito, o que eu queria ter falado, a desculpa que eu queria ter pedido, o perdão que eu queria ter entregue ou ter solicitado, do que poderia ter sido dito, feito e não foi. Então diz que ama, liga, fala, demonstra. Não deixa para depois. Talvez você tenha essa possibilidade agora, mas daqui a pouco, talvez isso não seja real. E aí, eu quero deixar esse convite final. Lembra de amar em vida, de demonstrar em vida. Sabe aquela sensação de pra quê? Dar flores pros mortos? Pra quê? Por que você não pega uma flor e vai lá e entrega pra pessoa que você ama?
Diz aquilo que você tá sentindo. Encerra ciclos com consciência. Se essa pessoa, essa relação, essa amizade, esse trabalho, essa cidade não tá fazendo mais sentido, encerra com presença. Não precisa ser na briga, na marra, na disputa, sabe? Dá pra ser harmônico, dá pra ficar em paz. Você segue seu caminho, eu sigo o meu. Honra os vínculos enquanto eles foram importantes. O grupo de constelação que eu mencionei, que não dá pra chegar no amor sem antes passar pela raiva, veio desse lugar de um processo de carreira, onde a pessoa estava querendo crescer a carreira número 2 sem honrar a carreira número 1. Não tinha como. Você não controla quando que vai ser a última vez, mas pode escolher como se fazer presente até lá. Eu sei que foi bastante informação e um tema bem delicado e profundo, mas ao mesmo tempo eu confio que você vai levar aquilo que fizer sentido pro seu coração. Sente que tem algo que você gostaria de dizer, demonstrar, fazer, falar, mas que talvez você não tenha coragem ou a força necessária de direcionar essa energia para a pessoa. Entre em contato e agenda uma constelação familiar. Às vezes, inclusive, deixa aqui de sugestão final, tá? Não quero fazer constelação, Amanda. Anota, escreve, pode queimar depois, para esvaziar essa energia, dar vazão, dar destino, para que você consiga processar esse sentimento aí dentro de você, tá? A constelação é uma ótima ferramenta para isso, especialmente que nem eu mencionei, se você percebeu algum alerta sistêmico. O meu alerta sistêmico é esse vínculo entre algo de muito bom e algo de muito ruim. Outros exemplos de alertas sistêmicos. A minha bisavó perdeu gestação, a minha avó perdeu gestação, a minha mãe perdeu gestação, e se a gente não tivesse feito a inclusão desta criança nesse nosso sistema, a tendência e a chance de eu perder gestação também seria muito alta. Outro exemplo de alerta sistêmico. Além de datas, existe também o padrão da profissão. Esse que eu mencionei para vocês, né, que a pessoa queria ir para a carreira 2 sem honrar a carreira 1, adivinha? A carreira 1 foi a carreira que bisavô escolheu, tio escolheu, pai escolheu, avô escolheu, todo mundo do sistema escolheu, e aí ele queria fazer diferente. Muitas vezes você busca esse desejo pelo fazer diferente com as suas próprias pernas, mas talvez precise dessa reparação sistêmica para que você possa fluir sem carregar peso, culpa, dor, sofrimento, dificuldade, sacrifício, esforço ao longo do caminho. Dentro da constelação familiar, a gente olha para todos esses movimentos, esses sistemas, com profundidade, para poder dar lugar para aquilo que talvez ainda não tenha sido visto, acolhido, integrado. E que a gente possa permitir que a vida possa fluir com cada vez mais leveza. Se você sente que carrega algo que você não entende, ou talvez que você sinta que existem despedidas que ainda doem em você, talvez seja um chamado para olhar para isso. Você não vai saber quando, mas um dia vai ser a última vez. E até que a última vez chegue, como é que você quer viver? Eu te vejo, eu te honro. É uma honra para mim servir e contribuir. Leva aquilo que fez sentido e ressoou com a verdade do teu coração. Conta comigo. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está passando por uma fase complicada. Talvez alguma perda, alguma dor, uma despedida. Que a pessoa pode se beneficiar e a gente pode levar essa energia boa para cada vez mais pessoas. Lembra, sem consciência não tem graça. Nós somos. O nome. Mexe pra comer, né? Assunto um pouquinho polêmico que eu escolhi pro vídeo de hoje. Parece. E eu morri sabendo do amor dela. Eu morri, olha, se matei. Ô, louca! Credo, volta! Ela morreu sabendo do meu amor por ela. Ai, Jesus, amado. Vamos lá de novo. Ai, que linda. Oi, filho, tudo bem? Agora melhor ainda porque estou com uma visita aqui. Uma visita especial. Amanda. Vou te visitar também depois, tio Flávio. Um dia Ela vai desses. te visitar também. Tá bom? Eu estou com saudade já. Dá um abraço para a Andréia. Tchau.